Olá, pessoal. Mais um podcast da LinkMax. Hoje nós vamos falar sobre importação de encomenda, né? Com o Luiz. Apresentar. Boa tarde. E com o Robson, né? Isso. Meu nome é Robson Pedrosa. Cuido da parte da LinkMax de financeiro e TI. Né? O Luiz cuida da parte de vendas, né? Comercial. Então, alguns clientes estão com dúvidas, algumas ideias, o que a gente pode falar, operação. Então, hoje a gente vai falar sobre a parte de encomenda. Super simples. Super tranquilo. Bom, primeiro vamos contextualizar o que a gente está falando, né? Então, o que é uma operação por encomenda? A operação por encomenda é aquela operação que existe uma importadora, né? E existe um encomendante, né? A figura do encomendante, ela é mais ou menos a figura bem simples mesmo, a própria palavra diz, né? Ele vai pedir uma encomenda, né? Uhum. E falando de importações, dentro da importação indireta, que é aquela que envolve a trading, né? A LinkMax, a figura da operação de encomenda é onde o nosso cliente, né, o encomendante, encomenda um produto para nós fazermos a importação e, consequentemente, a venda. Esta operação, ela exige uma compra e uma venda, então a LinkMax vai acabar comprando a mercadoria e depois vendendo para o cliente, destacando todos os tributos: ICMS, PIS, COFINS e IPI, né? E o cliente, ele pode, nessa operação, né, tanto o cliente ou a trading, a LinkMax, nós podemos negociar o produto lá fora, no estrangeiro. Então, muitas vezes acontece de nós recebemos consultas sobre qual é a melhor operação para nós fazermos, né? Então, dentro dessa avaliação da operação de encomenda, também existe a questão da análise tributária, né? Então, existe uma operação com PIS e COFINS majorado. Uhum. Vale mais a pena fazer essa operação para empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real? Então, esta operação é uma decorrência de uma análise tributária que a gente acaba fazendo com o cliente para sugerir, né, qual que é a melhor operação para ele. Vai depender também da concordância dele, porque quem vai acabar pagando o fornecedor será a LinkMax. Uhum. Né? Então, nessa operação ela é um pouco mais... tem mais responsabilidades da importadora, né? E em comprar o produto e vender o produto para o cliente. Porém, ele é o responsável por todas as contratações dos serviços inerentes à operação de importação. Então, frete internacional, frete nacional, armazenagem, seguro, etc. e tal. Ela tem uma vestimenta maior de uma venda no... Vamos comparar, né? Não é uma coisa uma operação comparada. mais robusta ali no comércio exterior. Uma operação mais robusta. Então, por exemplo, se você for comprar um celular numa loja, você também está fazendo uma operação de compra e venda, né? Só que a diferença é que faz a importação de compra e venda mais vinculada a uma importação. Sim. Agora, tem a questão financeira também, né, Robson? Que eu acho que é legal que muitas empresas falam, vou querer fazer importação por encomenda, já negociei com o exportador, já fechei o câmbio. A gente fala, não, então calma, né? Você tem todo um processo, né? Um controle, uma regra a ser seguida. Né? A gente fez alguns slides, para a gente poder também mostrar para o pessoal que está em casa quais são as regras, né? Os princípios básicos da importação por encomenda, né? Porque hoje, por exemplo, né, quando a gente coloca uma operação de encomenda, a LinkMax ela fica entre a importação e o exportador, né? Então, o importador e o exportador, a gente fica ali no meio realmente. Então, tem um processo que deve ser seguido e esse processo a gente acaba colocando nesse slide que exemplifica muito legal, né? Então, tem a LinkMax aqui conversando com o exportador, fechando o câmbio, vendo se o embarque está pronto, carregamento, né? E aí, quando a mercadoria chega aqui no Brasil, o que a gente faz? A parte de nota fiscal, né? Os impostos, faz todos os pagamentos. Todo o processo geral aí da venda, né? É um slide bem simples, mas assim, eu acho que é um conceito, né, que é diferente da operação direta, né, que é a operação própria, e a operação por conta e ordem, que também é indireta, mas é que ela figura um pouco diferente ali na hora que a gente está demonstrando, né? As próprias regulamentações da Receita com relação à operação de encomenda, elas ditam sobre essa responsabilidade ainda solidária,
né? Por mais que seja uma operação de encomenda, que a LinkMax ou a Trading, né, tem uma responsabilidade maior, ainda assim elas são solidárias, né? Então a Receita entende que o encomendante é o real proprietário da carga, vai receber a carga em seu último estágio, né? Então muitas vezes ele negociou com o exportador uma compra e terceirizou para a LinkMax a operação de encomenda. Só que ela é um pouco mais robusta sob o ponto de vista fiscal e tributário. Sim. Então a gente coloca para o cliente que esta operação ela tem as características mais benéficas, porém ela tem a contrapartida de você, da LinkMax, ter mais responsabilidade no contrato. Não que a gente vai isentar o cliente da responsabilidade, porque no final das contas eu fiz uma nota de 100, o cliente vai ter que me pagar 100. Sim. Né? Então, o Robson, muitos clientes perguntam com relação a prazos de pagamento da moeda estrangeira. Então, vamos supor, ele negocia lá 90 dias para pagar. A LinkMax entrando, o que acontece? A gente vai entrar no mesmo crivo, né, que ele tem com o fornecedor. Então, a gente vai ter uma análise de crédito com o fornecedor dele. Então, a gente tem o DUS Numbers, tem toda uma regulamentação ali, uma documentação que a gente envia para o exportador dele, faz toda a negociação com ele em conjunto. Então, muitos clientes acabam usando a própria LinkMax para a gente ter a gente tem que ter uma base sólida ali na hora de fazer, né, os nossos demonstrativos. E aí a gente consegue ter algumas negociações legais também, que ele consegue absorver isso para o lado dele. Então, alguns fornecedores falam, eu vou dar mais crédito porque a empresa tem os números melhores. Né? Então, a preocupação da Trade é sempre ter os números muito bem apresentados para a gente conseguir ter com o exportador um crédito, né? Então, o pessoal de vinho, o pessoal de outros, né, vários segmentos ali, eles sempre pedem as trades para ter essa documentação para poder conseguir fazer as importações e conseguir o crédito com o exportador, né? E aí o crédito que o exportador tem no prazo, então, tenho 60 dias após o embarque, né? Então, tenho produção, então a gente vai seguindo e aí chega aqui no Brasil, depende de cada cliente. Então, tem cliente que a gente dá prazo, tem cliente que não, chegou a mercadoria no Brasil, nacionalizei, já tá tudo pago, emite nota fiscal, boleto e entrega a mercadoria. Então, isso vai muito de cada cliente, né? A gente tem que analisar processo a processo. A gente não tem uma receita de bolo pronta, né? Cada operação é uma operação. Cada operação é uma operação. Cada empresa é uma empresa. Então, a avaliação de crédito entra na jogada, né? Com certeza. Porque a Receita também quer saber, não só a LinkMax vai querer saber da capacidade financeira do cliente para honrar as operações, mas a Receita também atribui responsabilidade para o encomendante. Então ele também tem que ter o radar, né? Muitas empresas, muitos clientes falam assim, mas eu vou fazer a operação de encomenda porque vou usar seu radar. Não. Já foi assim em 2012. Sim. Né? Já mudou há muito tempo atrás. Agora, Robson, uma coisa que os clientes também perguntam com relação à parte financeira é a questão do prazo, né, da encomenda. O que acontece se eu fizer a nacionalização, não pagar, né? E depois... Não pagar o exportador? Não pagar... Não. Exatamente, porque assim, o exportador, ele tem essa... Ele vai fazer Bill to, Ship to, LinkMax. Porém, lá em Invoice no Packing List, aparece a figura do encomendante. E muitas vezes você tem que explicar para o exportador que a operação é do meu cliente. É uma operação em conjunto. Então, aos olhos do Brasil tem uma característica, mas aos olhos do exportador, o nosso cliente que negociou com ele, né? É que assim, o cliente negocia, mas essa responsabilidade de fechamento de câmbio, pagamento do câmbio é 100% da Trade. Então, da LinkMax vai ser 100% fechamento pela gente. Então, que nem o crivo que a gente passa ali com o exportador junto com o encomendante, mas a responsabilidade do fechamento do pagamento é sempre da Trade, da importação, que foi feita em nome da LinkMax. Eu acredito que por ser uma operação mais robusta, ela tem a mesma... Acho que pedir para... eu acho que eles mudaram os slides. Até para exemplificar um pouquinho, né? Colocando pedido para LinkMax. Né? Mas pode continuar no outro slide. Isso mesmo. Que aí a gente coloca, né? Aqui é um exemplo, coloca o pedido para a LinkMax coloca um pedido para o exportador, a gente manda a documentação, né? Depois tem a parte de catálogo de produtos, aí são outras, né? Assim, a gente está só falando a parte básica ali né, da regra da encomenda, da importação por encomenda.
É que a colocação do pedido, né? Que é a colocação do pedido, o cadastro, né? Agora com a do INPE. Mas assim, o cliente coloca o pedido pra gente, basicamente. A gente coloca esse pedido, né, pro exportador, né? Não, o exportador fala, vou ficar pronto em tanto tempo, a gente vai dar um prazo, tem todas as regras ali, Incoterm, tudo, negociamos, fechamos. O exportador confirma, né, o pedido com a LinkMax. A LinkMax faz a importação, né? E depois faz a parte da venda para o encomendante, né? Assim, fazendo um exemplo bem simples, né, na operação, né? Acho que tem várias outras etapas intermediárias ali, né? Isso é bem simples mesmo, porque leva um tempinho, né, para você fazer o pedido, confirmar o pedido, aí te confirma tudo de novo, então tem uma formalidade maior nessa operação. Porém, é interessante para muitas empresas a questão da parte tributária da venda. Sim. Então, assim, os fins justificam os meios, mas é bem por aí mesmo. É uma operação mais parruda, é um pouco mais complexa, porém vale bastante a pena. Que são várias análises, né? Tem gente que fala, eu não quero ter o departamento de importação, ligar para o exportador, fazer todo o processo, eu quero que tenha uma empresa terceirizada fazendo esse processo pra gente. Aí a gente vai analisar, pode ser conta e ordem, pode ser encomenda, mas meu PIS e COFINS monofásico, tem um ST, 100% eu vendo nesse estado. Então, assim, tem várias... Não é só a importação que a gente analisa, né? Quando a gente fala uma operação de encomenda, a gente analisa uma parte maior da empresa da pessoa, né? Que eu acho que é isso que, quando você começou a falar, a gente tem que fazer várias outras análises pra gente decidir qual é a operação que é ideal para eles fazerem, né? Aí passa outro slide ali. Acho que essa parte aí são das formalidades, né? Então, assim, a questão da solidariedade existe, né? Como toda empresa, toda operação, vinculada, existe a solidariedade nos impostos, a capacidade financeira, que a gente até já comentou, né? O radar é importante, que o cliente também tem que ter um radar. Antigamente, que nem você falou, né? Antigamente o pessoal tirava o radar com empresa com capital social de 10 mil reais e importava 1 milhão porque usava o radar da Trade. Mas existia um radar simplificado, submodalidade encomendante. Então a Receita permitiu em algum momento. Sim. Depois ela suspendeu. E os documentos da importação, né? Que vem o BL continua vindo no nome da LinkMax, né? Como importador. A fatura comercial Packing List com o Ship to Bill to, que é o embarque para e cobrança para LinkMax também. Porém, a Receita solicita que se insira nos documentos o nome e o CNPJ do encomendante, para ela identificar as operações. Eu acho que é isso. É uma operação mais parruda. Sim. Tem que avaliar realmente a parte tributária. Mas ainda assim eu vejo que é uma operação que você pode terceirizar mais ainda. Sim. É uma operação que acaba aceitando uma terceirização maior. Então, por isso que as empresas procuram esse tipo de operação. Isso mesmo. Eu acho que é isso. Resumindo, né, a parte de encomenda, eu acredito que, lógico, muitas dúvidas surgem. A gente tem o canal aberto da LinkMax nas nossas redes, tem o telefone, a gente, né, normalmente tira muita dúvida dos clientes que já trabalham com a gente e clientes novos. O pessoal, tô com dúvida nessa parte, pode entrar nas redes sociais, fala com a gente, manda as perguntas. A gente sempre tenta responder o mais rápido possível, né? Acho que é isso. Bom, obrigado aí pelo bate-papo. Obrigado. Nos vemos no próximo podcast. Nos vemos no próximo podcast. Isso aí.